Quando Jesus estava no meio daquela multidão e ele avista Zaqueu, ele viu um no meio de todos. Ele tinha essa capacidade, né, de enxergar uma pessoa no meio do todo. Por quê? Porque Jesus não via pessoas como números. Ele via pessoas como almas, como vidas. Quando você enxerga pessoas como... Olha, presta bem atenção nisso aqui, que isso é muito forte. Quando você enxerga pessoas como números, sequer você sabe os nomes. A gente tem vivido essa questão aí do Covid, a gente tem visto isso. A gente não sabe o nome, a gente sabe o número. Mora quantas pessoas naquela casa? Mora 5. Moram 5 pessoas ali, né? Moram quantas pessoas? Moram 4 pessoas lá. Então, quando a gente enxerga as pessoas como números, a gente não costuma chamar pelo nome. A gente não sabe o nome, a gente sabe o número, né? Jesus, quando ele enxerga Zaqueu, ele não enxerga Zaqueu como um número, porque ele chama Zaqueu pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Quando enxergamos pessoas como vidas, não nos importamos com o número, não nos importamos. Pode ter uma pessoa, você vai pregar, você vai ensinar, você vai investir tempo da mesma maneira que tivesse 1000, porque você não vê pessoas como números, você vê pessoas como vidas. E quem vê pessoas como vidas não tem dificuldade de falar para uma. Falar para uma, falar para 1000, não faz diferença nenhuma. Então isso é muito bom para a gente. Jesus chamava pelo nome: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, desce depressa, né? Então é importante a gente pensar sobre isso. Bem, vamos falar sobre temperamento. E eu quero começar com 2 textos interessantíssimos que diz assim: e da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Grave essa palavra, fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o primeiro texto é esse, Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, tá? E o outro versículo que eu quero ler com vocês é esse aqui, ó. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até a vinda de Cristo, ou até o dia de Cristo Jesus. Este está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então temos aí 2 textos interessantes. Um que fala de fraquezas. Fraquezas não são pecados. Fraquezas não são questões morais, enfim, né? Fraqueza são as nossas limitações. Aquilo que todo ser humano tem. Todo ser humano tem fraquezas, tá? Jesus teve a sua fraqueza como ser humano, tá? Ele teve fome, ele teve frio, ele teve angústia, ele desejou até a morte, ou melhor, não ir para a cruz, se sentiu desamparado. São fraquezas que nós temos como seres humanos, tá? Estou falando de Jesus como ser humano, como qualquer outro ser humano, ele teve as suas fraquezas. E aí o texto diz que o Espírito ele vai nos ajudar em todas essas fraquezas. E o outro texto que nós lemos vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Eu gosto muito disso, aperfeiçoará. A pessoa que está aberta e que não se acha pronta, ela está sempre aberta ao aperfeiçoamento. O dia que você disser estou pronto, você perde o propósito, perde o sentido de existência. A nossa visão como seres humanos é que diariamente, todos os dias, a gente busca o aperfeiçoamento. Sermos hoje alguém melhor do que fomos ontem e sermos amanhã alguém melhor do que somos hoje. Então, quando nós buscamos esse aperfeiçoamento em Deus, que às vezes em nós mesmos ou por nós mesmos a gente não consegue, quando nós buscamos esse aperfeiçoamento em Deus, nós nos tornamos melhores, não perfeitos,
melhores. Você não será perfeito, mas você poderá se tornar melhor. E esse precisa ser o meu alvo, e precisa ser o seu alvo, nos tornarmos melhores, não perfeitos. Perfeito, só Deus. Melhores. O nosso grande problema é que a gente pensa que a gente é ou que a gente conseguirá sermos perfeitos. Nós conseguiremos ser perfeitos. Não seremos perfeitos, mas poderemos ser melhores. Melhor marido, melhor filho, melhor esposa. Isso é possível. Entenda bem, isso é possível. Estamos falando de algo que é muito possível. Sermos melhores. Tem pessoas que elas tropeçam em coisas muito simples e que se elas se esforçassem um pouquinho só no aperfeiçoamento, elas não tropeçariam mais. E elas não conseguem dar conta disso, de que podem melhorar, de que podem ser melhor em todas as áreas da vida. E estudar sobre o temperamento exatamente vai nos ajudar um pouquinho sobre isso, sobre a lidar com essas fraquezas e também a buscar o aperfeiçoamento. Porque a pessoa não pode falar assim, eu sou assim mesmo. Já viu pessoas que falam assim? Não, eu sou assim mesmo. Esse é meu jeito, esse é meu gênio. Se quiser, vai ter que lidar comigo assim. Esse sou eu. Ela é estática, ela é, vamos dizer assim, uma pessoa que não está aberta à mudança. E essas pessoas assim ficarão sozinhas o resto da vida. Terão até amizades, mas amizades efêmeras, que passavam muito rápido. Porque ninguém consegue lidar com o outro, enquanto o outro é rígido, né? Se você não quer mudar por você, mude pelo outro. E quando eu falo mudar, não é abrir mão da sua característica, é ceder em alguns momentos da vida. Não dá pra gente ser rígido o tempo todo. Uma hora a gente precisa ceder para o bem da relação. Não é para o meu bem, não é para o seu bem, não é para o bem do outro, mas é para o bem do todo, né? As partes cedendo para o bem do todo. E lidar com o temperamento, conhecer o temperamento, vai nos ajudar sobre isso. Por quê? Por que compreender os temperamentos? Vamos começar aqui na minha revista, que eu fiz uma revista sobre esse assunto. O ser humano pós-queda tornou-se muito complexo. O ser humano, pós-queda, tornou-se muito complexo. Ele tem dificuldade de entender o porquê reage, às vezes, de modo tão indesejado, e também o porquê, em alguns casos, tem dificuldade de entender o outro. Ou seja, se é difícil entender a nós mesmos, se eu tenho dificuldade de me entender, você acha que eu vou ter facilidade de entender os outros? Preste bem atenção nisso. Às vezes eu tenho dificuldade de entender a mim mesmo. Você acha que vai ser fácil entender os outros? Nós temos uma complexidade muito grande. Nós somos seres dinâmicos e somos seres volúveis. A gente tem a capacidade de mudar da noite para o dia, pensar coisas novas, fazer coisas novas, mudanças às vezes nos alegram, às vezes nos entristecem. Nós somos há uma complexidade muito grande, nos compreender. E se nós temos dificuldade de nos compreender, imagina compreender os outros. Então, por que estudar o temperamento? Porque através de estudar o temperamento, a gente vai ter facilidade, não é que a gente vai entender em tudo, mas a gente vai ter facilidade, primeiro, de compreender a nós mesmos e depois compreender os outros. Vai ficar mais fácil. Por isso eu preciso entender o temperamento. Um sanguíneo convivendo com, por exemplo, um fleumático, se não houver uma compreensão da diferença, não do defeito, diferença é diferente de defeito, tá?
As pedras do quebra-cabeça, elas são diferentes, elas não são defeituosas, ok? E a diversidade das pedras é que trazem a beleza do todo. Então, quando há defeito, é diferente de quando há diferença. A diversidade traz riquezas. E a gente só encontra riquezas exatamente no diferente. Que bom que você é diferente. Que bom que eu sou diferente. Que bom que nós não somos iguais. Então, qual é o nosso desafio? Compreender a nós mesmos e, a partir de compreender a nós mesmos, passar a compreender o outro também, tá? A pessoa que não compreende isso, ela não gera nela a compaixão, porque a compaixão passa pela forma de como eu me compreendo. Compreendendo a si mesmo, o homem poderá compreender melhor os outros. Segunda coisa, cuidados especiais quando se estuda os temperamentos, tá? Por que estudar? Já vimos. Porque quando eu compreendo a mim mesmo, fica melhor eu compreender os outros. Quais são os cuidados que a gente vai precisar ter enquanto estivermos estudando sobre os temperamentos, pelo menos aí nesses mais 2 domingos? E eu sugiro a você convidar pessoas, que isso aqui vai nos ajudar como bons profissionais, como crente, como marido, como esposa, como amigo. Estudar os temperamentos vai nos melhorar. E quando nós nos melhoramos, nós ajudamos a melhorar os outros, a melhorar o mundo à nossa volta. Tá bom? Quais são os cuidados? Sempre que estudamos os temperamentos, devemos ter alguns cuidados que nos ajudarão no entendimento claro e num julgamento correto do assunto. São eles: A. Não tentar discernir os temperamentos dos outros. Enquanto a gente estiver estudando sobre temperamentos, vai vir um montão de gente na sua cabeça. Fulano é sanguíneo. O outro é fleumático. Meu filho é colérico. E aí a gente vai tentar discernir. Discernir o temperamento, às vezes, requer uma técnica, requer um procedimento, uma intervenção, às vezes, até profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, para poder discernir o temperamento de alguém. E a gente vai ver por quê. Então não tente discernir o temperamento das pessoas. Se foque em você, tá? De se entender melhor. Segunda coisa, não esconder no temperamento que possui falhas que podem ser reparadas, tá? Ou seja, não esconda os seus defeitos. Defeitos escondidos não são defeitos superados. Vou repetir isso aqui para você gravar bem. Defeitos escondidos não são defeitos superados. Lá na frente você vai ter que se haver com eles. Lembra de Saul? Que ele esconde, tenta esconder lá, né? O seu pecado, e lá na frente aparece o boi mugindo. Aí viu que ele estava escondendo os animais. Lembra de Jacó, que foge da casa da mãe dos pais, porque havia enganado Esaú, e anos depois ele teve que se haver. Então defeitos não se escondem, defeitos se aperfeiçoam, defeitos se consertam, ok? Então, esconder o defeito não lhe torna perfeito. Vamos fazer essas frases de efeitos de vez em quando para você gravar. Esconder os defeitos não lhe torna perfeito. Tá ok? E a outra coisa que nós temos que tomar cuidado na hora de estudar sobre temperamentos não considerar um temperamento mau e outro bom. Tá ok? Não se entristecer com o temperamento que possui e desejar ter nascido com outro temperamento. Tem pessoas que, por exemplo, elas falam assim: eu não queria ter nascido assim, não. Eu queria ser diferente, eu queria ser sanguíneo. Só Deus sabe como sanguíneo passa, tá? Não é fácil ser sanguíneo. Eu sou sanguíneo. Então, lidar comigo mesmo é um desafio muito grande. Por isso que eu sei que as pessoas à minha volta têm dificuldade também em lidar comigo. Ok? Eu queria ser colérico. Tu não sabe o que é um colérico com raiva, com ira. Sai de perto dele. Todos nós temos pontos fortes
e pontos fracos. Não confundam temperamentos com defeito. Então não é defeito e qualidade, é fraqueza e pontos fortes. Todos nós temos isso, ok? E entendendo isso fica mais fácil até a gente poder lidar. Porque se a gente entende que é uma fraqueza, a gente pode fortalecer, a gente pode aperfeiçoar, tá entendendo? Agora, se a gente entende isso como erro, como algo ruim, aí a gente acaba, de alguma maneira, nos prejudicando. Então, temos que tomar cuidado, primeiro, para não ver o temperamento como algo bom ou como algo ruim. Ok? Então, nós temos fraquezas. Por isso, nós lemos o texto do início. Lembra o texto do início? Que vai dizer assim, Romanos 8:26, que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E nós lemos também Filipenses 1:6, que diz que ele nos aperfeiçoará. Tá bom? Uma mudança inicial muito importante na hora que a gente estuda, tá? Uma mudança muito importante para o cristão no estudo de temperamento é mudar sua linguagem com respeito à definição de ser. Ao denominar que sofre uma influência, por exemplo, do temperamento, a pessoa, ela dizer assim, que tem um gênio. O meu gênio é muito forte. O meu gênio, né? Eu já vi pessoas falando isso, e a gente sabe que nós não temos gênio, porque gênio é sinônimo de duas coisas. No místico, gênio é aquele que possui magia, né? Que tem um poder mágico. E na questão mítica é um ser histórico, um ser que traz aí consigo um conhecimento. Então você não tem gênio, você tem um temperamento. Então o teu temperamento pode ser forte, vamos dizer assim, mas você não tem um gênio, tá ok? Os cristãos dizem assim, meu santo não bateu com o teu santo, né? Os mais religiosos, vamos assim dizer. Primeiras verdades do temperamento. Então, olha como a gente está caminhando bem construída aí, de uma maneira bem pedagógica, para você poder entender bem. Primeiras verdades dos temperamentos. Para um bom andamento do ensino sobre temperamento, há algumas coisas que devemos saber de antemão sobre elas. Agora, coisas que devemos aprender. Vejamos. Nenhum temperamento foi criado pelo diabo. Nenhum temperamento. Ok? Todo temperamento foi dado por Deus. O temperamento é inato. Você nasce com ele. Você já nasceu desse jeitinho. Deus te fez assim. Desta forma. Ok? Então você é como Deus planejou. Então, isso é muito importante poder entender, tá? O temperamento, ele é nato, você nasce com ele. Então, você é exatamente da forma que Deus planejou que você fosse. Ok? E você não é aquilo que você se torna. Você não é isso, tá? Pode ser uma fraqueza, que a gente vai trabalhar isso aqui nas questões do temperamento. É muito interessante como a gente rejeita às vezes aquilo que somos e nos focamos naquilo que nos tornamos, e pasme, seja de bom ou de ruim. De bom ou de ruim, tá? De bom para a condenação e de ruim para a absorção. Vou dar um exemplo. Quando Deus chama em Isaías Jacó, ele diz assim, quando Deus quer falar com Jacó, assim diz o Senhor que te criou, Jacó. Presta atenção, criou Jacó e te formou Israel. Deus que criou Jacó foi o mesmo Deus que formou Israel. Qual é o significado do nome de Jacó? Trapaceiro, enganador, usurpador. Mas Deus o chama pelo nome. Deus fala assim, Jacó, eu te criei. Israel, eu te formei. Aquilo que você é formado não deve rejeitar a criação de Deus na sua vida. Por quê? Jacó não é um significado. Jacó não é um significado.
Já pensou as pessoas que têm um nome e o nome dela tem um significado ruim e ela se tornasse ruim por conta desse significado? Não, não. Você não é um significado. O teu nome pode não ter um bom significado porque em algum momento, claro, Jacó vai ser o trapaceiro, vai ser o usurpador e etc e tal. Jacó, Deus fala assim, o Senhor que te criou Jacó e que te formou Israel. Então Deus consegue nos ver antes daquilo que nos formamos. Você pode ser um médico, você pode ser um pastor, você pode ser um advogado, você pode ser o que você for, mas Deus conhece você pelo teu nome, não pela tua formação apenas. Você está compreendendo isso? Essa é a grande diferença. Deus nos conhece pelo nosso nome, pela nossa identidade. Então ele diz a Isaías, assim diz o Senhor que te criou, Jacó. Não rejeite o Jacó que há em você. Não rejeite a sua identidade. Hoje você é Israel. Hoje você tem, e você só é o que você é hoje porque você não rejeitou quem você é ou como Deus te criou. Enfim, nenhum temperamento é mau ou bom em si mesmo. Todos os temperamentos foram criados por Deus. Todo temperamento possui fraquezas e virtudes. Lembra que eu falei que não existem defeitos, são fraquezas e virtudes. Por exemplo, a tartaruga é lenta ou ela é lerda? Se a tartaruga for lerda, ela tem defeito. E Deus não criou a tartaruga com defeito. Ela é lenta. Isso é uma característica dela, ok? Da tartaruga. A fraqueza do temperamento pode ser vencida pelo controle do Espírito Santo. As virtudes do temperamento podem ser lapidadas, melhoradas para que, ou pelo controle do Espírito Santo. Todas as pessoas, em todas as pessoas, isso é importante você entender, porque uma pessoa me perguntou ontem assim, eu posso ter mais que um temperamento? Eu posso possuir mais que um temperamento? Por exemplo, eu sou sanguíneo. Será que eu posso ser colérico também? Que eu posso ser melancólico também? Que eu posso ser fleumático também? Então, as virtudes do temperamento podem ser lapidadas. Em todas as pessoas, há mais que um temperamento. É um que predomina sobre todos. Então, aquele que predomina sobre todos, você precisa definir como seu temperamento. Eu tenho, por exemplo, aliás, é muito isso do sanguíneo, eu tenho o meu lado melancólico. Porque como o sanguíneo ele é muito sentimental, ele sente muito, automaticamente também, ele vai ter os seus momentos de alegria, de euforia, e momentos de alegria e euforia. Mas quando houver um momento também de tristeza, de perdas, vai ser muito difícil para o sanguíneo superar isso. Porque ele é muito dado, ele é muito, sabe? Eu estou falando do meu temperamento. Então, todos nós podemos ter, por exemplo, vários temperamentos, né? O fleumático pode ter um pouco do sanguíneo, por aí vai. Mas o que te define é o que predomina, tá? Aquele que predomina. A gente vai fazer um teste de temperamento aqui na terceira aula e aí você vai perceber quem eu sou. Gente, como é bom a gente saber quem nós somos. Porque quem eu sou vai definir o meu destino. Quem eu sou vai definir a minha jornada. Quem eu sou me levará a um lugar de paz. Não é um lugar de calmaria aqui fora, sabe? É um lugar de calmaria aqui dentro. Eu sei quem eu sou. Tá compreendendo? Quando eu sei quem eu sou. Quando falavam para Jesus assim, estão dizendo que tu é Elias, Jeremias, Moisés, um dos profetas, ele disse assim, e vocês? Quando Moisés fala para Deus assim, quando eu chegar diante de Faraó e ele perguntar, quem me enviou? Quem te enviou? Você vem em nome de quem? O que eu direi para ele? Aí Deus falou assim, diga assim, eu sou, me enviou. Diga para ele, o eu sou me enviou. Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Deus, Jesus, não tem crise de identidade. Por isso, ele não muda. Por isso, ele não tosqueneja. Por isso, ele não oscila. Ele sabe muito bem quem é. Ele sabe muito bem
para onde vai, Ele sabe muito bem o que vai fazer. Quando eu tenho crise de identidade, é perigoso demais. Quando eu não sei quem eu sou. E descobrir o temperamento vai te ajudar a descobrir quem você é. E quando você descobre quem eu sou, quando eu descubro quem eu sou, ninguém mais me convence daquilo que eu não sou. Quando eu sei quem eu sou, ninguém mais tem o poder sobre mim de me dizer aquilo que eu não sou. Não vai me convencer, porque eu sei quem eu sou. Quando Pedro falou para Jesus, deixa isso, vamos embora, larga essa cruz, vamos fugir. Jesus falou, não, Pedro, sai para lá, Satanás. Os demônios, e quando eu falo de demônios, entendam, demônios para nós é algo muito místico, mas na psicologia, demônios são vozes, demônios são aquelas pessoas que tentam nos afastar do propósito, que tentam nos afastar de Deus, que tentam nos afastar do nosso alvo. Vocês estão entendendo? Então, esses demônios vão soprar nos nossos ouvidos. Você não é nada. Você não pode nada. Quem é você? E você precisa ter convicção de quem você é. De quem você é em Deus. De quem você é em você mesmo. Das suas fraquezas, sim, temos fraquezas. As nossas limitações temos sim. E nós podemos dizer isso. Temos sim, temos. Mas quando nós lemos, Ele vai aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Então por isso estudamos temperamento. Em todas as pessoas há mais que um temperamento e o que predomina sobre os outros. O inimigo pode influenciar e trabalhar por meio de fraquezas do temperamento do homem. Você sabe, o diabo vai tentar usar as suas fraquezas. E aí você precisa compreender isso, que você precisa se fortalecer. Qual é a área da minha vida, da sua vida, que a gente precisa se fortalecer? Qual é a área? Porque às vezes a gente quer dar conta do que nos acontece da forma que nós somos, o que nós estamos. Às vezes a gente quer dar conta daquilo que nos acontece da forma que nós estamos. E nós precisamos buscar em Deus forças, graça, para poder superar os desafios de vencer a nós mesmos, as nossas fraquezas, de nos aperfeiçoar. Podemos ser mais felizes quando compreendemos nosso temperamento e entregamos o controle ao Espírito Santo. Porque você diz, Espírito Santo, toma aqui, é isso que eu sou. Muda-me, transforma-me, leva-me a um lugar de bênção, um lugar de graça. Está aqui o que eu sou. Talvez não seja o que o Senhor queria que eu fosse. Talvez não seja nem aquilo que eu gostaria de ser. Talvez não seja aquilo que os meus amigos, os meus parentes gostariam que eu fosse. Mas é o que eu sou. Toma o que eu sou. Às vezes, a gente quer dar para Deus muitas coisas. Muitas coisas. Mas a gente não dá para Deus o que a gente é. E se a gente não der para Deus o que a gente é, Deus não vai fazer da gente aquilo que Ele precisa. Nós damos às vezes uma boa oferta, um bom dízimo, damos tantas coisas, fazemos coisas mirabolantes, mas nós não damos para Deus aquilo que somos. E se nós não entregarmos para Deus aquilo que somos, Deus não vai fazer da gente aquilo que Ele quer. Se nós não dermos para Deus aquilo que somos, Deus não vai fazer.
da gente aquilo que Ele quer. E esse é o milagre. Isso é um milagre. Por que a gente não dá para Deus? Porque a gente acha que Deus não vai aceitar. Deus não aceitava ofertas. No Antigo Testamento, Deus não aceitava oferta defeituosa. Então Deus não vai me aceitar. Eu tenho defeitos. Deus não aceitava. Como é que Deus vai me aceitar? Olha quem eu sou. Não, isso não é quem você é. Você é da maneira que Deus te fez, e não da maneira que você se tornou, e não da forma que você está. É diferente. Vamos definir aqui para você o que é temperamento. Temos duas definições de temperamentos. Primeiro, o temperamento é a combinação de características congênitas. Por isso que eu falei, não dá para mudar esse negócio não. Não dá para você transformar a tartaruga, tá? A tartaruga num cervo. Não tem como. É uma questão congênita, que subsequentemente afeta o procedimento do indivíduo. Ou seja, eu vou agir de acordo com o meu temperamento. De acordo, né? Se você é sanguíneo, você vai ser elétrico o tempo todo. Se você é fleumático, você é devagar, quase parando. Os dois vão fazer, os dois vão realizar, mas você não pode exigir que o fleumático trabalhe no tempo do sanguíneo. Você não pode exigir que o colérico seja altamente... Não, o colérico ele é mais centrado, ele é mais... Presta bem atenção, ele não é que ele não tem sentimento, ele tem muito sentimento, entendeu? Mas cada um tem uma característica. Claro, a gente vai aperfeiçoando algumas questões que precisam ser aperfeiçoadas, que todos nós temos. Mas o nosso temperamento influencia no nosso comportamento, obviamente, do indivíduo. Isso envolve genes recebidos dos nossos antepassados e uma imprevisibilidade. Em palavras diferentes, temperamento é a natureza do homem, que é formada por fatores hereditários e que se encontram profundamente enraizados na pessoa. Ou seja, é aquilo que vem do seu pai, da sua mãe, né? Não tem para onde fugir. E aí criou-se o teu temperamento. Você pode ter um temperamento igual ao do teu pai, ter herdado, é uma questão hereditária. Você pode ter herdado o temperamento do teu pai ou o temperamento da tua mãe. Você já viu aquelas célebres frases, né? E ele é igualzinho o pai dele, até para falar é igual. E é igualzinho a mãe, ao jeito. É a mãe certinha, né? Então, esse é o temperamento que nós temos, ok? A segunda definição de temperamento é a seguinte: o temperamento é o conjunto básico do nosso ser. É a combinação de diferentes características transmitidas geneticamente, as quais inconscientemente controlam o nosso procedimento. Ou seja, já viu aquelas pessoas que elas agem e nem sabem por que são assim? Porque na verdade elas não sabem quem são, não conhecem o próprio temperamento. Tem pessoas que têm uma luta terrível para lidar consigo mesmo. Elas dizem assim: puxa vida, não é o que eu quero. Eu não queria ter dito isso. Eu não queria ter feito isso. Eu não queria, tratar essa pessoa assim. Por que eu sou assim? Às vezes a nossa maior luta é lidar com aquilo que somos mesmos. Com aquilo que somos mesmos. Paulo falou assim: o bem que eu quero eu não faço. Por que o mal que eu não quero, esse faço? Paulo estava num conflito ali, né? Terrível. Então, o temperamento, ele dita para nós o nosso comportamento. E aí, se a gente não pega esse comportamento, que pode ser fruto da fraqueza e não da virtude do temperamento, e se a gente não aperfeiçoa isso, se a gente não entrega na mão do Espírito Santo, se a gente não, é terrível. É terrível. A gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar nesse processo. Devido às diferenças dos temperamentos, as pessoas poderão ter reações. Olha que coisa interessante para a gente poder fechar. Devido às diferenças dos temperamentos, as pessoas poderão ter reações ou comportamentos diferentes perante a mesma situação. Já viu aquelas pessoas que você fala assim:
Como é que pode você ver uma coisa dessa e não fazer nada? Tem pessoas que diante de um acidente, ela fica paralisada. Ali. Outras, diante de um acidente, meu Deus, se desespera. Às vezes por mínima coisa. Mínima coisa, ela está desesperada. Você não pode cobrar que as pessoas ajam ou reajam igual a você se elas não são iguais ou igual a você. Ela não é ou elas não são igual a você. Cada pessoa é única, é singular. Então eu vou ter reações diferenciadas diante da mesma situação que você está vivendo. Isso afeta, isso é muito profundo. Gente, por isso que eu estou dizendo, esse estudo vai nos ajudar muito, 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 muito. Porque isso afeta a nossa capacidade de resiliência, de lidar com as questões da vida, com as perdas, com aquilo que não podemos mudar. Então, como o temperamento molda isso. E diante da mesma coisa, sabe? Eu não agiria assim, você não faria assim, mas o outro fez. Diante daquela situação. Né? Como isso é algo assim, afeta, né? Imagina uma esposa que ela é, vamos dizer assim, melancólica, casada com um homem que é colérico. Vou rapidamente aqui te mostrar o que vai acontecer, sabe? É a pessoa, a mulher colérica, ela está o tempo todo na melancolia. Não sei, acho que não estou bem, eu estou com dor, acho que não vai dar certo. Céus, vida, e o cara que é, né? E o cara que é colérico, bora, para com isso, para de frescura, deixa de ser fresca, não. Tá entendendo? Imagina o sanguíneo com uma pessoa fleumática que está atrasado, porque o fleumático ele pode estar atrasado ou pode estar com o tempo, ele vai na mesma velocidade. Fleumático se levanta no mesmo ritmo, se arruma, vai estar atrasado, vambora, eu quando estou atrasado me arrumo em 1 minuto. O fleumático não. Então o primeiro a se levantar de uma casa para se arrumar para sair tem que ser o fleumático. Então podemos agir sim de forma diferente diante das reações. Deus abençoe a